Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo em mais um Furo do Alfinete. Hoje é dia 24 de setembro de 2025. O nosso convidado hoje é Vitor Nakamura. Uma honra poder tê-lo aqui no Furo do Alfinete, com a temática sobre a autocompletude, um tema necessário em tempos líquidos, né? Por assim dizer, né? A armadilha da era das aparências. O Vitor já está por aí? Vou chamar ele aqui, vamos lá, vamos embora. Vitor. Oi, Gracinha, tudo bem? Kael, sejam muito bem-vindos, não deixe de enviar no aviãozinho. Opa, Fala, aqui. Hugo. Maravilha. Vamos só ajustar então, Vitor, rapidinho aqui o nosso ângulo para pegar melhor aqui na hora de fazer o... Acho que tá bom aí. Tá Tá bom bom? assim? Tá bom, se tu puder dar uma afastadinha, eu acho. Tá, aí em cima cortou um pouco ali a parte do cabelo. Aí, ó. Bom. Bom assim? Não tá vendo as bagunças aqui não, né? A zona. Não, tá tudo certo. Boa, Vitor, maravilha. muito bom. Uma boa noite a todos. Eu estava anunciando aqui antes de te chamar, Vitor. É uma honra tê-lo aqui conosco no Furo do Alfinete, né? E para não nos delongarmos, né? Eu preparei só uma introdução breve aí para poder dar o pano de fundo da temática, que é um nome diferente, que chama atenção, mas é carregado de sentido, é como se fosse um arquivo zipado, né, de computador, onde o Vitor vai nos ajudar nessa noite aí a descompactá-lo e trazer para a nossa vida prática, no nosso dia a dia, esses elementos que correspondem a essa temática. O Vitor tem se debruçado sobre esse tema já há algum tempo, né? E nada mais do que a pessoa própria para poder falar sobre isso e contribuir assim com o Furo do Alfinete, que também é uma colocação, uma metáfora, né? Terapêutica, filosófica e também, porque não, metafísica, né? Porque as coisas começam do lado de cá para cá, de cima para baixo, né? Às vezes a gente se perde no meio dos sentidos e fica meio que tateando no escuro, né? Então, autocompletude, a armadilha da era das aparências, né? O tema da live ele gira em torno da autocompletude simbólica, que é um conceito que aponta, né, sobre essa ilusão de acreditar-se pleno apenas carregando certos símbolos, como títulos, imagens, aparências, sem o devido trabalho interior, que é um trabalho de uma vida, por assim dizer, né? Esses sinais, eles deveriam expressar essa indicação do que está acontecendo, né? Então, o Vitor ele articula, em uma certa medida, o diagnóstico dele, né, com o simbolismo terapêutico de Jung, a interioridade, né, de Santo Agostinho, e, em uma certa medida, essa pedagogia formativa, né, dessa busca, né, de se conhecer para poder se tornar mais pleno diante da vida e das circunstâncias, apontando para uma direção. Então, Vitor, seja muito bem-vindo ao Furo do Alfinete e bora para cima, né? Fique à vontade. Não sei se queres que eu já inicie no roteiro, queres falar algo? Fique à vontade. Não, é só agradecer mesmo, Hugo, pela oportunidade de participar aqui do Furo do Alfinete. Já era pra eu ter participado disso aqui há muito tempo atrás, né, cara? Finalmente tive a oportunidade, é uma honra estar aqui contigo. Obrigado pelo convite e vamos lá, cara. Bora pra cima. Maravilha. O Vitor também não, é sempre bom mencionar, né? Nunca é demais, né? O Vitor tive a alegria de conhecer ele na formação que realizamos. Ele é de outra turma. Nós nos formamos em terapeuta pela formação do professor Arthur Schumann, né? A FTAS. E ali a gente pôde estreitar um pouco essa amizade, né? E produzir aquilo lá que caiu meio que no, não sei se na banalização do idem vellem, idem volem, né? Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas do São Tomás de Aquino. Um abraço para o César que está aqui, ele vai estar na semana que vem no Furo do Alfinete também. O César, que é advogado e escritor, escreve também para a revista Esmeril, lá da professora e filósofa Bruna Torlai. Um abraço para ele. E, então, o Vitor, no seu texto, né, o Vitor ele tem um, como é que chama? É o subtract, Substack. Substack. Ali ele compartilha, né, esses estudos dele de uma linguagem bastante não simplista e nem reducionista, mas que busque abarcar esse conceito de forma prática na vida da gente, né? Então ele vai explicar para a gente o que é essa autocompletude simbólica, né? Como é que a gente pode reconhecer isso no nosso dia a dia? Vitor, fique à vontade. Tá certo. Bom, basicamente, essa busca por autocompletude, não sei se você está familiarizado, se as pessoas aí estão familiarizadas, com a pirâmide de Maslow. Certo? Maslow foi um psicólogo americano e ele
montou essa pirâmide mostrando quais são as motivações que guiam o agir humano, certo? Então ele criou uma pirâmide e na base dele a gente tem alimentação, segurança, um pouco mais acima a gente tem amizades, relações familiares e tudo mais. E no topo dessa pirâmide nós temos a autorrealização, certo? Então a autorrealização é essa questão de você tornar-se aquilo pelo qual você foi criado para ser, certo? Então essa é uma busca, assim, eu não concordo necessariamente com a pirâmide de Maslow, porque eu acho que você pode tornar-se essa pessoa a quem você foi criado para ser, mesmo sem você ter atingido ali todos os outros estágios que ele descreve. Mas uma coisa é fato, esse é o objetivo último do ser humano, certo? Você poderia argumentar até mesmo do ponto de vista católico que você conquistar essa autocompletude é você alcançar essa santidade. Talvez você poderia dizer isso, né? Mas qual que é o problema da autocompletude simbólica? O problema aqui está no simbólico, certo? A autocompletude simbólica é essa vontade de autorrealização, essa vontade última, que é muito louvável, só que ela é realizada de forma meramente simbólica, ou seja, por mera aparência. Então o que acontece? Isso aí, ó, assim, por exemplo, né, o exemplo mais claro que foi me dado quando me apresentaram esse termo foi o indivíduo que ele quer ser milionário e em vez de ele, de fato, ir trabalhar para se tornar milionário, ele prefere adquirir itens que simbolizam a riqueza. Então o que esse tipo de gente faz? Vai lá, compra um carro, compra uma casa gigantesca, entendeu? Eu não sei se você já teve essa percepção de que quando você vê alguém que ostenta demais, você já tem a impressão de que aquela pessoa não é rica. Você já tem a impressão de que essa pessoa está querendo mostrar alguma coisa. Você vê uma certa tendência desses caras que são realmente ricos, de eles terem uma certa modéstia, digamos assim, sabe? Você vê que eles não tentam exibir a grana deles num nível tão alto assim. Você pega um exemplo muito claro, é o Steve Jobs, por exemplo, o jeito que o cara andava, né? Ele sempre usava a mesma roupa, ele tinha o guarda-roupa da Mônica, o Steve Jobs, né? Era só a camisetinha preta, calça, jeans e tal, acabou, entendeu? Então a autocompletude simbólica é isso, cara. E no meu artigo, em particular, eu toco no ponto da autocompletude simbólica na vida intelectual. Especificamente. Porque na hora que me falaram disso, a primeira coisa que me veio à mente foi uma certa bolha do Instagram em que as pessoas consumem todo tipo de conteúdo filosófico e acham que estão entendendo alguma coisa, mas na verdade não estão. Né? Então uma consequência disso, por exemplo, você vê esse montão de livro aqui atrás, o que esse montão, para as pessoas que não me conhecem, né, elas estão me vendo pela primeira vez, elas podem olhar para esse montão de livro aqui, o que elas vão pensar? O cara estuda, o cara é inteligente, nossa, olha quanto livro que ele tem, entendeu? Aí você pega uma obra aleatória aqui, que só tem obra meio séria aqui, sabe? Tem São João da Cruz, não sei o quê. Aí os caras vão pegar e falar assim, nossa, esse cara deve ser inteligente. Ou seja, o símbolo da minha estante, certo? Tem um efeito de passar a impressão de que eu sou um estudioso, sendo que isso necessariamente não tem nada a ver. Não sei se você lembra, recentemente teve esqueci até essas celebridades sobre celebridades brasileiras, eu nunca sei o nome delas. Teve uma mulher aí que gastou não sei quantos reais em livro de enfeite. E a galera desceu o pau nela. É isso, cara. Isso é autocompletude simbólica. O que ela fez ali, comprar os livros para pagar de inteligente. Bom, não tem como ser mais didático, né? Como que dizia o professor Olavo, né? Tem que desenhar, explicar o desenho e explicar a explicação do desenho, ou coisa do tipo, né? Então, eu digo isso porque o que o Vitor está falando é muito pertinente nos bastidores, na pré-live, até a gente conversou. Inclusive, hoje, durante o dia, eu estava dando uma olhada ali nas notícias, que eu gosto de acompanhar algumas coisas. Saiu justamente isso. Não vou te precisar agora ao certo, mas é uma nova... Eles querem diagnosticar agora. Tudo virou uma lombra de diagnóstico, né? O fato de a pessoa anunciar que a leitura dos clássicos, né, da humanidade, Dostoiévski, Shakespeare e lá vai pedrada, né, como se isso fosse um símbolo aí onde traz essa conotação de que a pessoa ela é versada, ela é antenada, ela é ligada, né?
Então ele carrega um símbolo que ostenta uma imagem, mas que no fundo ele é oco e vazio. Eu até acho que é interessante pensar sobre isso, Vitor, me corrija se eu estiver errado. Cristo dizia com frequência para os fariseus, né, até o nome fariseu, né, tem um simbolismo muito profundo, né? Vocês são sepulcros caiados, né? Por fora aparenta um viés de piedade, né, de pessoas devotadas, mas no fundo são vazios como ossos secos, né? Então, quer dizer, Cristo não está batendo martelo, mas está dando um diagnóstico de uma realidade, né? Então, essa autocompletude que o Vitor está trazendo para nós tem muito a ver com isso, justamente porque quais são os símbolos que nós agregamos na nossa vida e nos distanciam de uma coisa real, verdadeira, inteira, né? Por assim dizer, dessa autorrealização. Autocompletude, autorrealização conversam, né? Num certo ponto. E aí eu te pergunto, Vitor, existem sinais clínicos, né? No setting terapêutico, né? Que nos alertam que ali existe essa busca de aparência, né? Em vez desse trabalho interior. Além desse exemplo que tu trouxe da estante, até brinco, eu tenho uma estante aqui, e nos bastidores nós conversamos também, né, Vitor? Eu disse, a biblioteca que eu tenho, uma época da minha vida eu tinha uma outra biblioteca, eu me desfiz dela na época, eu entrei numa viagem minha lá, e eu ia tocar fogo nela, e ao invés disso eu distribuí, eu me desfiz dela, eu zerei os livros da estante, né? Eu ia ter na época, sei lá, uns 300, 400 livros, e comecei a refazer há uns 5 anos atrás a biblioteca novamente. Eu vejo que tem uma meia dúzia de livros aqui, que é mais que não é que é um cenário, são livros que eu li. Então, se perguntar, que livro é aquele? Eu vou pegar na mão e vou dizer, esse que eu li. Entende? Então, são poucos. Mas tem muitos livros de consulta. E a biblioteca, para mim, hoje, ela representa o meu nível de ignorância. Eu até conversava isso com a professora Bruna Torlai, né? E ela realmente, que ignorância, né? Realmente. O que está por trás? O que te motiva a buscar aquilo e trazer para a tua vida, né? É esse o ponto, né? E aí eu transfiro a pergunta para ti, Vitor, para não perder o fio da meada, em relação ao set terapêutico, né? Como é que isso se apresenta quando a gente começa a ouvir o paciente que vem procurar, começa a surgir ali na fala dele? A primeira coisa que a gente precisa diferenciar é você entender a diferença do charlatão para aquela pessoa que está se auto-enganando. Porque o charlatão, ele sabe que ele está mentindo. Ele está fazendo aquilo de propósito. É uma deficiência moral que ele tem. Ele está propositalmente, o que ele faz? Ele percebe quais são os símbolos que transmitem a imagem que ele quer transmitir e os transmite de modo a enganar as pessoas. Certo? A pessoa que ela está engajada em um comportamento de autocompletude simbólica, talvez ela não perceba que ela está fazendo isso. Né? Então, como é que você vai perceber isso nas pessoas? Depende muito de quem a pessoa quer ser. Certo? Você precisa primeiro entender quem o seu paciente quer ser. Porque é a partir daí que você vai entender o quão próximo ele está desse objetivo ou não. E você vai perceber que ele está engajado nesse fenômeno de autocompletude simbólica quando você perceber que essa pessoa está mais distante do objetivo dela do que ela mesma percebe. Ela acha que ela está muito mais perto daquilo do que realmente está. Então, isso tem uma correlação muito grande. De novo, como eu dei uma analisada nesse fenômeno, especificamente perto do assunto da vida intelectual, da vida de estudos e tudo mais, isso tem uma correlação muito grande com aquele efeito que se chama Dunning-Kruger. O professor Olavo falou muito dele, que era aquele gráfico, né? Assim, a competência que você tem em determinado assunto versus o grau de confiança que você tem na sua competência. Então, o que acontece? Quando você está estudando bastante, você começa a aumentar a sua confiança de que você está entendendo aquele negócio. Só que essa confiança ela começa a diminuir conforme você estuda mais. Porque conforme você estuda mais, você vai... É justamente o que você falou, você vai tendo noção do nível da sua ignorância. Né? Então, o que acontece é que essas pessoas que estão nessa autocompletude simbólica, ela começa a emitir símbolos, se comportar de forma simbólica, de um modo que ela mesma está se enganando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é você vai chegar no seu paciente no ambiente clínico, né? Você vai chegar no seu paciente e tentar entender quem ele quer ser. Muitas vezes ele nem sabe.
E aí é outro problema completamente diferente, porque na verdade ele está querendo ser uma coisa que ele não quer ser. E aí, de uma certa forma, ainda assim é uma autocompletude falsa, certo? Porque ele não está se autocompletando, ele está autocompletando, autorrealizando o objetivo de alguém, de outra pessoa que não é ele, certo? Aí talvez ele está entrando até no, é, em uma questão de desejo mimético, enfim, é uma coisa um pouco diferente. Mas a primeira coisa que eu faria é isso, viu? É assim, o que você quer? Como você faz para chegar até lá? E o que você tem feito de fato? Então você vai perceber o gap, né? A distância entre hoje e o objetivo. E você vai ver que a pessoa não está fazendo nada que ela tem que fazer para chegar lá, ou está fazendo de forma meramente simbólica. Por exemplo, comprando um monte de livro em vez de ler de verdade. Boa. Até o professor Arthur, esse tempo atrás, compartilhou algo sobre si, sobre essa temática também, né? A sina, né, de adquirir livros, achando que o fato de adquirir vai nos completar, né? Então, o Victor está fazendo a distinção do aspecto clínico, terapêutico, né? Do que seria essa completude simbólica, essa autocompletude, né? E o fenômeno em si que ele se debruça. Ficou um pouco travado o teu sinal, eu ou o meu, não sei. Está quadriculado para mim aqui, Victor. Oi, tá Um me abraço ouvindo? enquanto isso. Estou te ouvindo, só está desfocado um pouco a tua imagem. Aqui para mim tá normal aqui. Não sei se deu um problema de sinal, mas eu tô vendo você, tranquilo. Tá, nós vamos tocar o barco. Aconteceu isso com o Rafa, eu até soltei os cachorros aqui, porque a gente começou a falar de coisas importantes, eu fiquei pé da vida e falei, pô, Instagram, qual é que é? Quando se fala de Deus, de Cristo, de Jesus, essas coisas, vocês ficam loucos e o algoritmo é, fica. Não, mas aqui pode ser a mesma coisa, viu, Hugo? Porque o Instagram, ele é um campo minado da autocompletude simbólica, né? Todo mundo querendo vender aquilo que elas não são. Isso aí é... Agora vai cair, agora o Instagram vai ficar bravo comigo, vai derrubar nós. Deu uma bugadinha, mas voltou. Nós estamos parece um contrassenso, uma contradição. A gente está dentro de uma plataforma e está falando dela, mas não é essa a questão, né? Se a comunicação é livre, vamos botar entre aspas, né? Tem direito ao contraditório, por assim É dizer, né? lógico. Estou apontando as coisas. A ferramenta tá aí, cara. É só uma questão de saber usar. É uma ferramenta. Não tem moralidade com relação à ferramenta em si. É a forma de usar só. Justamente, a gente vai entrar em outra seara aqui, se a gente for abrir esse campo aí que o Vitor trouxe, né? Mas, dando continuidade, então, Vitor, o Vitor ele faz essa distinção, é importante que nós tenhamos no nosso horizonte, aí onde eu ia falar, os dois termos que o professor Olavo ele trouxe com bastante riqueza, vamos falar assim, verbetes, né? Da forma como ele se debruçou sobre o fenômeno intelectual e a busca pelo conhecimento, né? Horizonte de consciência e mapa da ignorância. Era muito recorrente isso na fala dele, né? Quando o horizonte é aquilo que a gente enxerga, né? E o mapa da ignorância é aquilo que a gente precisa ter dentro desse horizonte para ampliá-lo, né? E ver se realmente, né, a gente está alcançando aquilo que a gente se propôs para fazer esse caminho. Então, existe o fenômeno no aspecto intelectual de uma pretensa autocompletude simplesmente carregando os símbolos, é isso que o Victor está falando, e o paciente, quando chega no setting terapêutico, perguntando se, né, o paciente naquele momento não está em condições de se perguntar, por isso que ele vai procurar o terapeuta para ser esse ego auxiliar, né, de qual é o caminho que ele está tomando, né, porque, infelizmente, né, isso não é uma generalização, mas de certa forma pode ser que sim, né, não é o futuro que puxa, é o passado que empurra, né, a gente já falou isso de forma bastante reiterada, a gente olha para trás, de forma consciente ou não, né, e diz, para lá eu não quero voltar, ou de lá eu estou me referenciando para ir adiante. Então, se tem pouca gordura, vamos dizer assim, para queimar, né, numa linguagem simbólica, né, aquilo que realmente a gente está disposto a caminhar, né. Mas, enfim, então, dando continuidade, o Vitor fala também no texto dele, que foi produzido, sobre a paralisação da motivação, né, causado por essa ilusão simbólica, né. Como é que isso se manifesta no projeto de vida, seja nesse fenômeno que o Vitor trouxe da questão intelectual e também, né, conversando com o setting terapêutico, porque às vezes o intelectual ele vai procurar o terapeuta, né? Ele quer entender a sua jornada interior, né? Ao ponto que ele não conseguiu mais articular as suas tensões e as suas pressões internas diante da sua própria narrativa, né? Uhum. A, a paralisação da motivação, Vitor. Esse aí é a minha principal preocupação enquanto psicoterapeuta. É essa paralisação da motivação. Por quê? Se você tem um objetivo e você acha que você já atingiu ele, você vai parar. Já atingi meu objetivo. Por que eu vou continuar aqui?
Por isso que uma das minhas maiores broncas com qualquer pessoa é o excesso, não só pessoa, mas grupos de uma forma geral. É o excesso de certeza. Tá certo? Vamos lá. No Instagram a gente tem bastante produto bom, tá, gente? Eu tô falando aqui de autocompletude, mas as pessoas têm que entender que certas coisas têm suas finalidades. Então, um exemplo que eu dou no meu artigo, eu quero dar aqui também. Vamos supor que você compra um curso de Instagram em que estão te prometendo que você vai aprender Platão, ou que você vai aprender marketing digital, que você vai virar um copywriter, alguma coisa assim. Aí o indivíduo ele vai lá, compra o curso e assiste meia boca, não treina. No caso do Platão, ele mesmo não pega para ler os livros de Platão. No caso do copywriter, ele não vai escrever texto para aprender a escrever. Ele vai dizer, fiz o curso, agora eu sou um profissional, agora eu sou conheço Platão. Né? Você vê que essa pessoa, muitas vezes, aí que tá, eu não acho que as pessoas fazem isso por maldade, entendeu? Eu acho que elas realmente se enganam. Então esse que é o meu problema com isso. Quando você se engana achando que você já entendeu alguma coisa, ou que você já chegou no lugar que você gostaria de chegar, você vai parar de seguir aquilo. E aí o que acontece, Hugo? Você vai partir pro próximo. O ser humano sempre tem objetivos. Tá certo? Nós vivemos, nossa personalidade, nossa percepção do mundo, ela é movida, ela é direcionada segundo os nossos propósitos. Nós literalmente vemos a realidade de forma diferente de acordo com aquilo que nós queremos. Então você não alcança um objetivo achando que já tinha alcançado, mas você foi enganado simbolicamente, seja por si mesmo ou pelos outros, e aí você para de perseguir aquilo, cara. E aí o que acontece? Você vai de objetivo em objetivo, completando eles de forma meia boca, sendo enganado, achando que você conquistou alguma coisa, e aí você vai chegar no fim da tua vida, você vai olhar para trás e vai falar, eu não fiz nada. Tá entendendo? Essa é a minha bronca, porque isso é maldade, cara. Isso é você fazer uma pessoa acreditar que ela é algo que ela não é, e ela vai chegar no fim da vida dela, ela vai olhar para trás e falar, eu não fiz nada. E aí é irremediável, cara. Porque o tempo não volta. Tá entendendo? E é por isso que esse fenômeno chamou tanto a minha atenção. Porque eu vejo isso. Na verdade, eu vejo isso, eu tento me policiar, inclusive eu mesmo. Certo? Porque eu começo a pegar um autor, começo a ler o cara, e eu começo, nossa, tô entendendo esse negócio aqui, né? Mas se eu parar para pensar no tempo que eu me dediquei àquilo, no esforço que eu coloquei naquilo, eu percebo que, não, pera um pouco, eu acho que eu estou me enganando. Eu não entendi isso aqui. E a minha casa vai cair quando um dia eu tiver, por exemplo, estar aqui conversando com um cara, com alguém, né, uma pessoa inteligente, e aí eu vou perceber que eu não entendo nada, cara. E como é que o indivíduo se sente numa situação dessas? Isso acaba com você, cara. Sabe? Se a autorrealização é a motivação máxima do ser humano, como é que você vai enganar a pessoa? Ela pode se sentir bem momentaneamente, achando que atingiu o objetivo, mas não atingiu, cara. Isso aí é o que essas faculdades que são lixo fazem. Sabe? Dá uma dó, cara. A pessoa entra numa faculdade de psicologia e você vê que tem gente que entra, sabe, numa faculdade particular, sem bolsa nem nada, e tá lá sofrendo, cara, sabe? Pra você estudando pra caramba, prestando atenção, acreditando nos professores, aí você vê a aula, é um lixo. E aí vai chegar no fim da faculdade, ela vai ganhar o diploma e vai falar assim, eu sou psicólogo, eu sou engenheiro, eu sou médico. E aí na hora que assim, quando você é filósofo, se você errar, o mundo não acaba, né? Mas se você é um médico e você erra, você acaba com a vida de uma pessoa. Entendeu? E aí vai cair a ficha dela, vai falar assim, eu não sou nada. Entendeu? Então essa é a minha bronca, cara, com essa falta de... com a autocompletude simbólica como uma autoenganação da sua própria autorrealização, cara. Entendeu? Esse é o problema. Muito bom, nós estamos então aí com o Vitor Nakamura, terapeuta, que também até tem uma frase bem interessante ali que eu coloquei no card, né? Psicologia e filosofia para se complementar e não alienar, né? Nessa caminhada de autoconhecimento, um tema hoje aqui na nossa live, autocompletude simbólica, né? E a era das narrativas. Que história nós temos contado para nós mesmos, né? Para ter essa pretensa ou falsa, né? Autorrealização. Quais são esses símbolos que nós temos agregado na nossa vida, né? Um abraço para todo mundo que chegou aqui.
né, dos nossos amigos aí pessoais também, das pessoas que estão nos acompanhando aí nas redes. Não deixe de seguir também lá o Vitor Nakamura, que tem produzido também um material muito bom, né? E acredito que ele vai cada vez mais potencializar e entregar isso aí, né? Para quem tem acompanhado, até vi esses dias duas coisas interessantes. Tu falasse aí sobre a medicina, me lembrou o discurso do presidente do Conselho Federal de Medicina sobre essa problemática dos cursos de medicina, né? Formando a granel médicos, e a prova, né? Como sendo aquela prova que eles fazem ali para conseguir o registro, acho que é, né? Ser um balizador, que a prova não garante a eficiência desse médico, né? Assim como passar no exame da ordem, né? Que é a ponta alta do advogado ali, né? Não garante a eficiência, a eficácia desse profissional, né? Por isso que ele fala, né? De títulos, né? Ele fala desses elementos que o indivíduo ele carrega no seu horizonte, se dá por satisfeito nessa autocompletude e no final ele está se iludindo acerca de si mesmo, né? Eu falo por mim assim num certo ponto, porque isso que ele falou é muito sedutor, isso que o Vitor trouxe, né? Tá rolando um tema, assim, preciso entender, vou lá, abro uma obra, leio 5, 10 páginas e deu, né? Ou como a professora Bruna também fala, né? Ela tem se debruçado há 2 anos, 3 anos sobre as obras da metafísica aí do Aristóteles, né? Para entender esse treco aí mesmo com profundidade, que é uma coisa que é fruto de discussão há séculos, né? Então é uma obra bastante densa, né? Dentre a produção bibliográfica, né? Literária, né? Dos filósofos, enfim. Mas então, dando continuidade também à área que o Vitor tem se debruçado, a questão junguiana, né? Como é que esse conceito junguiano, Vitor, de símbolo e a individuação, né, ajuda a transformar um símbolo que anestesia, no caso, né, esse elemento que ele trouxe para a vida sem se dar conta, né, e transformar isso como um instrumento de cura, né? Será que podia trazer isso para a gente, né? Claro. Deixa eu limpar minha câmera aqui, que eu acho que tá um pouco embaçado. Ah, tá bom agora. Será que ele apertou o botão lá sem querer? E aí, Honoré, certinho? O Honoré vai estar aqui com a gente amanhã, pessoal. O Honoré que escreveu a obra Um Guia da Filosofia de Olavo de Carvalho. Um abraço para ele. Honoré Ó, Lacroix. melhorou. Melhorou o vídeo, hein? Voltou. Melhorou. Hum? Melhorou o vídeo aqui, deu uma limpada aqui, deu uma boa no vídeo. Tá me ouvindo normal, né? Tô ouvindo, só para mim ainda, vou ver depois no corte, é uma coisa que tem acontecido com frequência, o quadriculamento, o meu sinal aqui tá bom, tanto o Wi-Fi quanto o 5G, Aham. não sei. Aqui parece que tá bom também. Não sei se é o meu celular que é muito ruim, mas eu tô vendo você muito bem, cara. Então às vezes é o meu celular mesmo que tem a câmera zoada. Então tá. Como transformar um símbolo negativo, né? Essa questão da autocompletude simbólica, que na verdade é um símbolo que traz efeitos negativos, em um símbolo de transformação. Como é que a questão da individuação pode nos ajudar com isso, né? Bom, essa questão da autorrealização que eu trouxe para você da perspectiva do Maslow, mas eu não sei se o Maslow ele conhecia Jung, eu não lembro de que ano que é o Maslow, enfim. Mas a questão da individuação junguiana, ela está muito relacionada a essa questão da autorrealização, certo? Porque a individuação nada mais, nada menos é do que você, em termos junguianos, você integrar o seu inconsciente de uma forma que você seja uma pessoa completa, você seja você mesmo, certo? Você se torne aquilo que só você pode ser. Esse é o conceito de individuação do Jung. E isso é importante porque isso envolve um alto grau de autoconhecimento, certo? E como é que isso te protege? Você ter esse autoconhecimento te protege dessa autocompletude simbólica, certo? Porque assim, por exemplo, se você tem um bom autoconhecimento, você sabe quem você quer ser, certo? Espera-se que você tenha esse conhecimento. Onde você quer chegar? Isso é algo que o Jung prezava muito. Você ter esse conhecimento. E você vai conhecer também aonde você está hoje. Certo? Eu lembro que eu já conversei muito sobre o Arthur com isso, ele já mencionou algumas vezes também essa questão de que você precisa, para você ir de um lugar para o outro, você precisa saber onde você quer chegar, saber onde você está, entendeu? Essa questão da individuação do Jung, ela toca nesses dois pontos, porque tudo isso é autoconhecimento. Tudo isso é você conhecer as suas circunstâncias para você conseguir construir um caminho até onde você quer chegar. Então,
E só isso, por isso, já é uma cura para a autocompletude simbólica. Porque, por exemplo, vamos supor de novo que você está estudando Platão, né? Já que você entrevistou a professora Bruna, eu sei que a professora Bruna ela tem um curso sobre Platão, né? Ela é muito boa nisso, por sinal. Se pergunte mais sobre o que você está procurando ali no Platão, entendeu? Por que você está estudando Platão para começo de conversa? Você precisa saber. Porque você vai saber que você atingiu o seu objetivo quando essa sua pergunta for respondida. Entendeu? Então, saiba por que você está fazendo o que você está fazendo. Por que você decidiu ter uma vida intelectual? Para quê? Qual é o seu objetivo nisso? Não, o meu objetivo é conhecer mais a mim mesmo, conhecer as pessoas, entender o que está acontecendo na realidade. Entendeu? Me sentir menos perdido em meio a todo esse caos que a gente tem hoje em dia, e na verdade sempre teve, né? Todas as épocas do mundo foram extremamente caóticas, que a gente tem uma impressão talvez meio romantizada das outras épocas, mas na verdade sempre foi uma bagunça, cada um com as suas peculiaridades. Mas quando você tem essa noção, você consegue dizer, tá bom, veja bem, você está estudando, e você não está entendendo nada. Você está estudando e você não está entendendo o que você está fazendo, está faltando alguma coisa aí. Você está indo pelo caminho errado. Certo? Então, a partir desse conhecimento, você consegue olhar para isso e perceber que você está longe do seu objetivo. E você trabalha nele. Faz sentido? Total. Até porque diz que o Vitor trouxe, né? Quem não sabe para onde ir, como diz a frase, né? Qualquer lugar serve. Então, a Vanessa Moraes esteve aqui também falando sobre o fenômeno da boneca reborn lá, né? E ela trouxe um exemplo bem simples que às vezes a gente banaliza no nosso dia a dia, né? Que é a questão do GPS, né? Tu coloca e sinaliza, eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B, mas eu tenho que saber, né? Uma trajetória vai surgindo percalços ao longo do caminho, não há dúvida disso, dificuldades, né? Que a vida não é um Éden perene, né? Como se diz na linguagem poética. Entretanto, assim, por exemplo, para quem aqui conhece, foi aluno do professor Olavo lá no COF, né? A primeira proposta ali inicial, logo no início, na arrancada, vamos botar assim, né? É fazer o necrológio, né? O necrológio é como se fosse um mapa, né, da tua vida, acessando esse teu eu ideal diante da eternidade, diante de Deus, como quem está prestando conta do que viveu, né, durante sua vida. Então, o Louis Lavelle, né, tem uma frase famosa, eu não vou saber recitar ela inteira aqui, mas ele fala de momentos fugídios na vida, né, onde parece que as coisas se abrem, a gente tem uma compreensão como se sempre fosse aquilo e de repente aquilo se perde no meio do caminho, né, até que a gente volta para lembrar de onde a gente saiu. Opa, eu estava aqui. O Arthur também fala de forma bastante reiterada em relação ao sofrimento. Teremos saudade uma época do período em que sofremos, estávamos no charco do lodo, né? Vou botar dessa forma, né? Ali, até que a gente olha para trás e diz, para lá, não quero voltar. Pode ser que eu possa tropeçar amanhã, depois lá na frente é algo que eu não enxergue, né? Mas eu sei de onde eu saí e por onde eu passei e para onde eu estou chegando, para onde eu quero chegar. Qual é a direção que aponta, né, o caminho da nossa própria história, da nossa própria trajetória? É disso que o Vitor está falando. Essa autocompletude simbólica na era das aparências, assim como teve em outros momentos da história, agora o fenômeno ele se repete, né, por escopo, né, só que com uma outra roupa, né, com outros elementos, outros autores, né, atores, né, dentro da sua própria narrativa, né, e aí para isso que o Vitor está chamando a atenção. Então, nós estamos aí, para quem chegou depois, com o Vitor Nakamura, que é terapeuta, também traz algumas abordagens dentro da psicologia e da filosofia, para não se alienar, para se compreender, né, e o tema em questão aqui é autocompletude simbólica, e dando continuidade, né, Vitor, teria como sugerir para os nossos ouvintes aí, né, para quem nos acompanha, os costureiros e costureiras da alma, exercícios imagéticos, né, que a gente poderia trazer para alimentar esse símbolo, porque no setting terapêutico, por exemplo, o Arthur elaborou os áudios terapêuticos, né, auxilia demais, né, a gente projetar o lago, né, o conhecer a si mesmo, para onde é que eu estou indo que eu não estou conseguindo enxergar, que tipo de imagem eu poderia trazer para o meu imaginário, né, para o meu horizonte de consciência, dentro dessa busca que o indivíduo se propõe diretamente, indiretamente, consciente ou não, porque às vezes a gente se ancora, né, no tal do inconsciente para dizer, foi inconsciente, eu nem pensei naquilo. Quer dizer, não existe esse treco, né? Existe aqui tudo que é inconsciente, um dia já foi consciente, né? A gente só não se deu conta, né? Exatamente. Olha, um exercício muito bom para se fazer é imagine quem você é hoje nas situações em quem você quer ser, deveria se sair bem, digamos assim.
Eu faço um exercício muito interessante que vamos supor que eu defendo uma certa ideia. Por exemplo, tem uma ideia que eu defendo que é que a psicologia comportamental, essa behaviorista, né, a partir de Skinner e tudo mais, ela é incompleta, certo? Ela consegue descrever apenas fenômenos muito básicos do ser humano e descreve muito bem, nesse caso ela descreve muito bem de fato, e é uma teoria muito elegante, mas ela é limitada demais. Eu tenho essa concepção. Então, o que eu me imagino fazendo? Eu me imagino debatendo em público com alguém que é defensor dessa área. E aí eu fico tentando formular, você vê, na verdade o que eu estou fazendo é fazendo um processo dialético, imaginativo, né? Não, uma dialética normal, um processo dialético é esse que você faz na sua cabeça, né? Você está tentando entender alguma coisa, você tenta argumentar a favor e contra aquilo, certo? Então, por exemplo, olha, eu tenho certeza que o behaviorismo ele é limitado, tá? E aí você começa esse processo. E aí você vai chegar talvez você levante um argumento para si mesmo que você não consegue responder. E aí você vai falar, tá bom, eu ainda não sou essa pessoa. Essa pessoa que consegue ter uma opinião forte, que sabe do que está falando. Eu não consigo. Eu ia ser enrolado. Então, por exemplo, cara, esse exemplo aqui é muito bom, tá? Jordan Peterson, ele dá um exemplo, ele dá uma interpretação simbólica do porquê que Cristo é um carpinteiro. Porque o carpinteiro é impossível de ser um carpinteiro desonesto. Porque você vai construir um negócio, e se você não for bom naquilo, aquilo vai desabar. Então é evidente, se o seu trabalho é bom, aquilo é evidente. Entendeu? É igual o músico, cara. O músico que vai lá tá tocando ao vivo, né? Sem autotune, sem edição, escambau, né? Vamos supor que ele tá lá se apresentando mesmo. Se o cara for ruim, não tem pra onde correr, cara. Tá entendendo? Então esse exercício imaginativo, eu acho ele muito interessante porque ele vai fazer você cair na realidade. Sabe? Quer dizer, olha, vamos supor que eu sou um bom terapeuta. Que eu me considero um bom terapeuta. Tá, e se viesse um paciente difícil, com XYZ característica? Vamos supor que a gente está durante a supervisão lá do Arthur, que ele vira e mexe e traz estudos de caso pra gente. Ou imagina mesmo quando você está ouvindo os estudos de caso dos nossos colegas, os casos dos nossos colegas. E você para e pensa, como é que eu me daria, o que eu faria se esse paciente viesse na minha clínica? Você ia saber lidar com isso? Seja sincero. Seja sincero, porque se você não for sincero, você está se enrolando. Entendeu? Faz sentido, Hugo? Total. Interessante que o Vitor ele é muito prático, né, do ponto de vista não só aí do que ele está se propondo a trazer o tema no âmbito intelectual, né, mas das circunstâncias da vida. Ele está trazendo em uma certa medida, como também ele vai no escopo da filosofia e da psicologia, esse elemento prático, né? O indivíduo ele se observa, né, e se questiona, né? Como dizia a música, né? Ninguém questiona mais nada. O principal questionamento tem que ser feito não é do lado de fora, do lado de dentro, né? Isso mesmo. Essa é a questão. A filosofia ela parte disso, né? Primeiro do assombro, o que está acontecendo? Olha para mim. E tu te analisa, né? Às vezes tu não tem os instrumentais, por assim dizer, mas todo mundo foi dotado de uma certa medida de inteligência, né? Que é a capacidade de se adequar à realidade, à verdade, né? O próprio São Tomás vai dizer o que é a verdade, qui est veritas, né? A verdade, a adequação da inteligência à coisa. Que coisa? Bom, seja ela qual for. A tua história, o professor volta a falar de novo de forma reiterada do professor Olavo, ele dizia que um dos objetivos também dentro do COF era fazer com que o aluno se transformasse na testemunha fiel da sua experiência, da sua história, né? Integrar, né, a unidade do conhecimento na unidade da consciência, isso numa pequena proporção. Será que tu é capaz de contar a tua própria história sem ser sacana, sem ser tacanho, varrendo para debaixo do tapete os podres, vamos botar assim, né? E não tirando dali algo, diz, não, eu errei em relação àquilo, filo por quilo, fiz porque quis, realmente, só que assim, eu me arrependo, eu tirei disso uma lição, um aprendizado, estava iludido acerca de mim mesmo, né? E agora eu vim para fora, né? Na alegoria lá do Platão, da caverna, né? Que também isso aí dá para tirar uma milharada de coisa, né? Enfim. E as pessoas na tua vida, por exemplo, que agregam algo ou que às vezes solapam, né, essa tua própria existência, né? Querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas. O apóstolo São Paulo vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem que tens andado? A amizade verdadeira não é aquela que te eleva para sair dentro, né, desse universo
fechado, né, de lamber as próprias feridas, por assim dizer, e ter outro ali para lamber contigo, ao invés de dizer, não, vamos limpar esse negócio, vamos ficar de pé e vamos adiante. Uhum. Né? Não sei se estou falando bobagem aqui, Vitor, mas eu digo porque a eftase ela foi um antídoto na minha vida, né? Um remédio. Estar com vocês dentro do Furo do Alfinete imprescindível, porque eu tinha uma ideia assim, de bastidor na minha mente, assim, preciso criar conteúdos, me utilizar desses conteúdos para alavancar uma visibilidade. Tá, mas para que eu quero ser visível? Qual a lógica disso? Né? Eu Uhum. comecei aqui quando me dei conta, assim, cara, tu lembra lá atrás, nas antigas, quando tu tinha um sonho, tinha uma ideia, ele está acontecendo, só que tu vai descobrindo os objetivos ao longo do caminho de forma mais clara, quando tu para se questionar. Então, assim, eu estou aqui sem pitch de vendas para entregar um conteúdo verdadeiro com pessoas verdadeiras, pessoas inteiras que vivem aquilo que falam. Não é simplesmente algo aleatório para criar essa autocompletude simbólica na era das aparências, pegando o gancho com o tema do Vitor, né? O Vitor tem a vida dele, ele tem se tornado a cada dia testemunha fiel da sua experiência. As pessoas que passaram por aqui, que ainda irão passar, vivem a sua vida de forma significativa. E o Furo do Alfinete é isso. Pessoas que olharam para a sua própria história e começaram a perceber essas lacunas, essas rupturas, essas tensões, essas pressões, e começaram a nomear. O que não se nomeia, né, se foge ou se dá um pretexto para continuar vivendo da mesma forma. É disso que se trata. E dando continuidade, Vitor, não sei se quer fazer algum complemento a isso. Não, perfeito, é isso aí mesmo, cara. Uma coisa Ah, interessante, na verdade eu vou comentar assim, porque falando aqui do nosso professor, doutor Arthur, ele fez um bem muito grande para mim, uma vez. Bem no começo ali, quando eu tinha acabado de entrar na FTAS, ainda estava ali nos inícios da FTAS, em que eu disse para ele, Arthur, se eu for me tornar um terapeuta, vai ser para ser o melhor, entendeu? O melhor que eu puder ser. E ele me incentivou a continuar. E eu fico meio em dúvida, assim, porque às vezes, naquela época eu acabava de conhecer, ele tava falando, será que ele tá querendo só que eu continue pagando o negócio aqui e tal? Não sei o quê, né? Surge aquela dúvida, né? Aí ele me falou assim, Vitor, você é bom. E eu não diria isso se fosse mentira. Porque se eu mentir para alguém sobre isso, sobre algo como isso, eu estaria fazendo um desserviço muito grande na vida dessa pessoa. Porque ela ia investir a vida dela em algo que não tem futuro. Olha a importância disso, do que ele disse. E isso entra na importância que a FTAS teve para mim também. Porque o Arthur, ele poderia simplesmente ter dito para qualquer pessoa, você pode ser psicólogo, você pode ser psicólogo, você pode ser terapeuta, tal. E podia enganar essa pessoa. E essa pessoa ia investir o dinheiro dela, ia investir o tempo e a vida dela naquilo, em algo que ela não é a vocação dela. Imagina o desperdício de vida dessa pessoa. Porque em algum momento ela ia perceber aquilo. Ela ia entender aquilo. Nossa, eu não sou bom nisso aqui, não era pra eu estar aqui. Entende? Então você vê como que isso é muito importante. E na verdade, isso o Arthur estava adiantando esse tópico que eu estou falando para vocês, ele estava adiantando lá atrás, cara. Ou seja, ele foi sincero com relação ao que ele achava para evitar justamente a criação de uma autocompletude simbólica que poderia travar o meu desenvolvimento. boa. Olha a importância, né, não só de um professor, né, mas de um terapeuta na vida do seu paciente, né? A gente aprendeu lá na nossa formação a prestar atenção, né, ao ponto de... Porque, na verdade, o terapeuta, ele não... Ele influencia numa certa medida, mas o principal objetivo dele não é trazer o que é dele para o paciente, é chamar a atenção porque o paciente já tem dentro dele. O Vini Uhum. trouxe uma coisa aqui bem interessante lá na live que a gente fez, um abraço para ele. É como se dissesse assim, ó, primeiro ele usou uma expressão, dar nome aos bois, que resume bastante esse processo, né? Mas é como se a cada sessão o terapeuta entregasse para o paciente, olha só, essa história aqui, ó, vou te dar aqui ó, um dicionário de 10 palavras, presta atenção nessas palavras e encontra elas em ti mesmo, para identificar o fenômeno que está te acometendo. Ele não está dizendo é isso, é aquilo, aquele outro. Claro, vai chegar um determinado momento que é inevitável um certo confronto, vamos dizer assim, né? Presta atenção aqui, olha só, já te falei aqui, tu prestou atenção aqui na tua história, isso que estás contando para ti mesmo, enfim.
E isso que o Vitor traz, né, é fundamental, é fundante, porque faz menção àquilo que Cristo mesmo nos disse, né? Compararei a dois homens, o sensato e o insensato, né? O sensato é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Veio a tempestade, veio as intempéries, veio as circunstâncias, e ela não ruiu. E há outro, que é o insensato, que ouve, mas não pratica. Ele edificou essa casa sobre areia, e as tempestades, e aí ela foi desmoronando, né? A nossa vida é, na linguagem da Santa Teresinha d'Ávila, né? O castelo interior, né? A alegoria que ela usa, né? Para ilustrar, né? Essa busca verdadeira, genuína. Porque se a gente ficar iludido pela percepção sensorial, é muito gostoso, né? Por assim dizer, né? Tem um sabor, né? Aparente, né? Tu vê Tem. que eu compartilhei recentemente ali um trecho lá do filme que ele ilustra muita coisa, né? O Advogado do Diabo. É a história do advogado bem-sucedido, né? E de um cara lá que representa a figura do diabo, vamos botar assim, né? Ele é o diabão lá na história, né? Contando para ele que ele é fã do ser humano e o que ele preza mais é a tal da vaidade, né? E a vaidade, bom, ela gera ruína, né? Ela mantém a pessoa numa aparente completude, né? Porque ela se cercou de quimeras, de fórmulas, de gostos, de cheiros, né? Que não que inviabilizam, né? Ela olhar para dentro de si mesmo e se enxergar como se fosse num raio-x. E aí, não sei se tu queres completar isso, eu queria passar para a próxima questão, que ela vai pegar nesse escopo. Eu acabei mencionando o advogado do diabo, né? É, mas só uma vírgula, porque você mencionou o papel do terapeuta nessa questão. Se você pegar o ChatGPT, por exemplo, as pessoas que estão fazendo terapia com ele, é isso que eles estão passando. Porque o ChatGPT, ele puxa seu saco, ele quer te agradar de tudo que é jeito. Então, tudo que você fala tá belamente escrito, de forma muito criativa, parabéns, nossa, que ideia inteligente e tal. E você vai ficar achando que você é inteligente, você vai ficar achando que você, não, entendeu? Você vai achar que você tem razão quando não necessariamente você tem. E se você está procurando um terapeuta, a chance de você não ter razão é muito grande, tá certo? Então, isso é um problema, isso é sério, tá? Isso aqui é um problema sério, porque se o terapeuta faz um negócio desses, e esse é um daqueles casos, opa, me chutei aqui, esse é um daqueles casos em que a terapia pode fazer mais mal do que bem. Porque tem muita gente que vai atender sem estar preparada, achando, não, terapia não faz mal, não tem como fazer mal, é só uma conversa. Meu amigo, o ChatGPT tá aí para provar, tá? Por completar não, por concordar, por aceitar tudo que os pacientes dele falam, ele está gerando casos psicóticos. Pessoas que têm tendências a uma psicose estão conversando com o ChatGPT e entrando completamente em estado psicótico. Entende? Então é um negócio sério isso aí, cara. Eu conheci alguns casos aí, Vitor, já que tu mencionou o GPT, né? De pessoas que estão indo procurar validação, né? Através dessa conversa aí, né? Com o algoritmo, vamos botar assim, né? A gente sabe, a gente teve uma aula sobre isso em específico, como utilizar essa ferramenta, que ela é fantástica, desde que tu consiga dar uma direção para ela, né? Mas usar isso a esmo, como criando uma falsa sensação que tu está diante de algo ou alguém. Tem um cara aí na internet falando: o chat GPT te conhece melhor do que ninguém. Pô, que merda é essa, cara? Tá maluco? Ah, porque as tuas pesquisas, as tuas. Que isso aí não quer dizer nada. Né? A pessoa está totalmente iludida ali, buscando alimentar o GPT com uma coisa sem sentido só para se validar. Né? E a gente sabe que o brasileiro, nós, de modo geral, temos essa tendência, por assim dizer, por uma série de questões aí que a gente nem vai entrar aqui. Eu vou ter outros convidados aí que vão estar falando sobre outras temáticas que envolvem isso aí, que eu poderia adentrar aqui com o Vitor, que com certeza ele poderia falar também. Mas, assim, o brasileiro médio, segundo o Olavo de Carvalho, na teoria das 12 camadas, seria a camada 4, que ele fala da personalidade, né? Aquele indivíduo que ainda está meio que na adolescência mental, né? Buscando validação, buscando afirmação e tudo mais. Então, é perigoso, pessoal. Não dá para poder se munir dessa ferramenta, que ela pode ser utilizada assim como o Instagram, né? De uma certa forma, que é uma ferramenta, é uma vitrine para te vender algo, mas o que estás vendendo? É só um simbolismo fajuto e barato para a pessoa botar na estante dela e fazer de conta que está tudo certo, né? É isso mesmo. Acho que esse é o ponto. Então, Vitor, agora um aspecto importante, tu mencionou lá a pirâmide de Maslow, né? Sim. É um parâmetro para a gente pensar algumas coisas. Trouxesse também ali, eu me esqueci agora o nome daquele gráfico de... É o Dunning-Kruger.
Dunning-Kruger, que é a questão intelectual ali que está falando, né? Competência versus grau de confiança na sua competência. Beleza. E aí eu traria agora, porque dentro lá, até o próprio Arthur também reitera isso, eu já falei também em algum momento aqui, a OMS ela elenca alguns elementos dentro de uma saúde mental estável, vamos botar assim, né? Uhum. Mais, menos perniciosa, vamos botar dessa forma, né? E dentro daqueles 5 pontos que ela destaca ali, né? A saúde física, emocional, financeira, relacional, e ela aponta também uma espiritualidade. Ela não diz muito bem o que é, porque tem toda uma questão ali em volta, né? Mas eu trago isso nessa abordagem que estás falando, né, sobre a autocompletude, né? Em que ponto a teoria, né, ela encontra, a terapia, melhor dizendo, né, encontra a teologia, né? Como é que a compreensão agostiniana, no caso, né, de desejo, ela ilumina a estratégia terapêutica contra a autocompletude, né, do Tarde Te Amei. Certo. Cara, esse tópico daria uma live inteira também, mas eu vou tentar ser sucinto. Porque o que acontece, cara? Como eu disse, a finalidade máxima da terapia junguiana, que é essa que eu estou trabalhando com mais afinco recentemente, é a individuação. Certo? É você se tornar aquilo que você nasceu para ser. E esse assunto, ele é tão antigo, eu tenho um livro aqui que está se esfarelando, inclusive o professor Gabriel De Vito me indicou ele, o Gabriel De Vito, um excelente professor de antropologia, deu aula lá pra gente lá na FTAS também. O nome do livro se chama Psicanálise ou Confissão. Por quê? É muito curioso, isso é uma observação que o Jung fez, certo? O Jung ele foi analisar os pacientes dele, o perfil religioso dos pacientes dele, e ele percebeu que ele tinha muito poucos pacientes católicos. Ele tinha muitos pacientes de outras religiões e tudo mais. O que ele atribuiu a isso foi o fato de, no catolicismo, nós temos o sacramento da confissão. Porque se você parar para pensar mesmo, a psicoterapia da era medieval era a confissão. Pô. Porque é ali naquele momento que você faz essa autoanálise. Quando você vai fazer seu exame de consciência, é quando você está praticando o autoconhecimento. Quando você está analisando se eu estou seguindo os mandamentos como eu deveria seguir, eu estou amando a Deus acima de todas as coisas, sabe? Eu estou desejando a mulher do próximo. Nesse momento você começa a ter contato com as partes mais sombrias da sua personalidade. Certo? Então você vê que, de fato, existe uma linha tênue, certo? No momento em que uma psicoterapia deveria virar uma direção espiritual, por exemplo. Eu tenho o fundador lá do movimento que eu participo, o movimento da transfiguração, ele diz que você faz psicoterapia para a pessoa aprender a ser gente, né? Para ela aprender a funcionar no mundo. E depois que ela sabe como se funciona no mundo, quando a vida dela está funcional, digamos assim, esse é o momento em que ela pode se concentrar mais em buscar coisas mais elevadas. Eu ainda não estou tão certo de que essa divisão era tão precisa assim, e não estou tão certo de que o papel da psicoterapia é tão limitado assim. Eu acho que a psicoterapia ela pode entrar um pouquinho no espiritual. Isso é uma das coisas que me atrai Jung, certo? Você veja, quando as pessoas elas querem integrar um pouco de espiritualidade na psicoterapia, a primeira pessoa a quem elas recorrem é ao Frankl. Certo? O Viktor Frankl, da logoterapia, ele tem toda aquela questão da vontade de sentido, que é intimamente relacionado com essa questão religiosa, porque a religião ela dá pra gente sentido. Só que o Jung parece que ele vai mais longe. Eu vou falar especificamente do Jung aqui. Eu estava lendo esses dias aquele livro Memórias, Reflexões e Sonhos, do Jung. Eu peguei para ler esse livro porque eu estava assistindo uma aula do professor Olavo sobre Jung e ele diz assim, olha, o Olavo ele não gostava muito do Jung, né? Ele fala assim, o Jung é um autor muito confuso e tudo mais. Eu fui pegar para ler Memórias, Sonhos e Confissões dele e ele diz no final do livro que ele não está entendendo nada. E aí eu falei, será que realmente diz que ele não está entendendo nada, Jung, né? Aí eu fui pegar para ler o livro e realmente ele está falando, não estou entendendo mais nada, tá certo? Eu não sou mais quem, não sei nem que eu não estou nem entendendo eu mesmo direito.
Mas se você parar para pensar, eu vou ter que fazer um parênteses aqui, porque eu achei isso muito interessante, cara. São Tomás de Aquino fez a mesma coisa no fim da vida dele. Ele não disse que ele recebeu uma revelação e falou assim, meu, joga todo o meu trabalho no lixo, que isso aí não é nada. Por favor, eu não estou comparando São Tomás de Aquino com Jung, tá? Pelo amor de Deus, São Tomás é santo. E Jung, não sei nem se está no céu, tomara que esteja, né? Vou rezar pela alma dele para que ele esteja. Mas eu não acho que isso é motivo para ter descartar a obra do cara. Entende? E me parece que a diferenciação entre Jung e São Tomás, nesse ponto, é que o Jung ele se limitou no estudo dele aos zeitgeist da época dele, certo? O espírito da época dele era o mesmo espírito da época do Freud, ou seja, por que houve esse rechaço da psicologia analítica dentro do movimento psicanalítico? Porque ele começou a tocar em questões religiosas. Quando Jung começa a falar de religião das mais diversas, taoísmo, religião chinesa, ele vai falar do próprio cristianismo, ele vai falar de tarô, ele vai falar de astrologia, e aí o pessoal vai dar pau no Jung dizendo, cara, você tá viajando na maionese, cara, você não tá falando de ciência mais. Só que as pessoas não entendem que o Jung está fazendo meramente uma descrição psicológica da coisa. Só que ele foi tão fundo, porque ele abarcou essa dimensão religiosa em um âmbito que ninguém mais se arriscou a abarcar. Ele explorou isso de uma forma tão profunda que ele acabou, na verdade, ofendendo as pessoas das religiões. E, de fato, ele errou em algumas questões, como, por exemplo, isso aqui é muito interessante, eu li nesse último livro também, de Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele diz, se eu quisesse usar uma linguagem mitológica, eu chamaria o inconsciente de Deus. Cara, essa afirmação não é uma afirmação leve. Jung não chamou o inconsciente de Deus porque ele estava preocupado com a aceitação científica da teoria dele. Porque nesse ponto ele poderia controlar a terminologia. Certo? Mas por que eu trago essa questão? E aqui, o que eu vou falar agora, eu vou apanhar tanto dos junguianos quanto dos agostinianos, tá? Então eu peço desculpa para vocês. Mas assim, eu estou investigando isso, pode ser que eu esteja errado, mas não me parece ser coincidência isso, certo? O Jung, ele diz, de forma, expressando de forma grosseira aqui, que a gente precisa conversar com o nosso inconsciente. Que o nosso inconsciente ele tem respostas para as nossas questões. Então, quando, por exemplo, alguém vai fazer arte terapia, por exemplo, né? A gente tem nossa amiga Fabrícia, queridíssima, sensacional psicoterapeuta, me inspiro muito nela. E ela vai fazer a arte terapia, e ela vai falar para o pessoal fazer os desenhos e tudo mais. Aquilo que está sendo projetado naquela arte é algo do seu inconsciente. Quando você vai pegar um baralho de tarô, para você perguntar para a pessoa o que ela está vendo ali, você não está, em termos junguianos, invocando uma magia negra, uma identidade, sabe, uma coisa mística. Você está invocando o seu próprio inconsciente através daquela simbologia. Certo? Então, essa questão de você... Isso seria uma forma de você conversar com o seu inconsciente. E aqui, eu não consigo deixar de trazer o que Santo Agostinho diz. Santo Agostinho diz que nós temos um mestre interior. Essa ideia de que Deus mora dentro de nós, Santo Agostinho trouxe isso na teologia dele. Certo? Santo Agostinho é conhecido como o mestre da interioridade. Então ele dizia que nós precisamos nos aproximar de nós mesmos, e nos aproximando de nós mesmos, nós nos aproximamos de Deus. Nos aproximando de Deus, nós lembramos de Deus. E lembrando de Deus, nós lembramos de nós mesmos. Nossa. E o que os dois estão dizendo para você fazer? Olhe para dentro de si, converse com algo que está dentro de você. Agostinho, obviamente, vai mais longe, porque esse Deus é real para ele. Para nós, esse Deus é real. Nós sabemos disso. Nós, católicos, nós sabemos que esse Deus que mora dentro de nós, ele está aqui dentro. Ele mesmo. Não é uma questão simbólica. Não é um arquétipo. É ele. Mas a metodologia junguiana que faz você olhar para dentro de si, para mim só pode ser tirado proveito disso, cara.
Os dois estão falando da mesma coisa. Só que um reconhece a existência da Trindade, do nosso Deus unitrino, e o outro está tratando aquilo como se fosse uma mera representação psicológica. Como se fosse uma espécie de evolução. Eu vou usar termos bem ruins aqui, eu vou pensar bem antes de falar para não falar besteira. Esses arquétipos são espécies de esquemas mentais que foram desenvolvidos ao longo da evolução da humanidade. Essa é a interpretação mais, me parece, razoável do arquétipo junguiano. Não é essa coisa mística e abstrata, não, nada disso. É uma questão evolutiva. A humanidade ela evoluiu certos padrões mentais que são representados por esses arquétipos, que na verdade esses arquétipos estão aqui e a gente nunca vê eles, a gente só vê representações simbólicas deles. Entendeu? Só que o Agostinho ele entendeu a transcendência dessa conversa com o seu inconsciente. Ele entendeu que, na verdade, quem está nos revelando essas coisas não é o nosso próprio inconsciente, não é uma questão biológica evolutiva, é o próprio Deus que está revelando essas coisas pra gente. Só que o método junguiano, ele abre as portas para que você faça, para que você tenha essa vida. Tem um caso muito importante, cara, um caso que o Jung trouxe, quando ele estava explicando o conceito de sincronicidade, que se eu entrar aqui vai virar outra live. Mas o conceito de sincronicidade é basicamente como se o seu estado, acontecimentos simultâneos no sua psique e na realidade. Não conectados por causalidade, mas conectados por simbolismo. Então foi uma paciente no consultório do Jung, e ela disse que ela tinha sonhado com um escaravelho, que tinham dado um colar de escaravelho para ela, alguma coisa assim. E o Jung tentou interpretar esse sonho para essa pessoa, né? Tentou falar, olha, esse sonho ele tem um significado, tal. Só que essa paciente dele, ela era muito cética. Era esse tipo de pessoa que ia falar assim, não, sonho de simbolismo, isso é besteira. Esse sonho aí dos caras velhos, eu devo ter visto um documentário sobre besouro, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Só que nesse momento em que eles estavam tendo essa conversa, começou a fazer um barulho na porta do consultório do Jung. Um barulho. Aí o Jung foi lá ver o que está acontecendo, né? Ele abriu a janela e ele viu que era um besouro que estava batendo na janela dele. Aí ele pegou o besouro, chegou na paciente dele e falou assim, olha, está aqui o seu escaravelho. E naquele momento, aquele teve um impacto tão grande para aquela mulher que ela começou a aceitar essa vida simbólica. Esse é um dos objetivos da psicoterapia junguiana também. É você fazer com que a pessoa tenha uma vida simbólica. Porque essa vida simbólica, ela transmite mensagens do inconsciente. Nós projetamos o nosso inconsciente nessa coisa simbólica e como se fosse uma espécie de conversa com o seu inconsciente, essa vida simbólica. E se você for ver, o católico, ele vive uma vida simbólica. Tudo na igreja católica é cheio de simbolismo. A missa inteira é uma liturgia lotada de simbolismo, desde a roupa até as falas, até o canto, a forma como o padre fala, as imagens, o crucifixo, os ícones, cara, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Isso é tudo tão cheio de simbolismo. E se você é uma pessoa que você vive fechada a esse tipo de coisa, você não consegue ter uma vida religiosa plena. E a terapia junguiana, ela abre teus caminhos para isso, cara. Ela abre a tua perspectiva, certo? Porque outra coisa, isso é muito interessante, porque o Jung diz que quando você foca demais em uma coisa, você necessariamente está desfocando das outras. E essas outras coisas que você está desfocando são todas coisas que vão se tornar inconscientes. Literalmente. Você só tem consciência. Estou olhando para você aqui agora, Hugo. O que está acontecendo ao meu redor aqui, eu estou inconsciente com relação a isso. Só que essas coisas, elas continuam sendo absorvidas por você. Entende? E o foco aqui é quando você é uma pessoa muito racional, muito lógica, quando você pega, por exemplo, o pessoal da ciência moderna, que é chato pra caramba, certo? Só existe uma forma de conhecimento, é o conhecimento empírico, repetível, demonstrável, refutável, e aquela ladainha toda. E quando você foca só nisso, se você acha que a vida é só isso, você está perdendo todo o resto. Todo o simbolismo, tudo aquilo que está inconsciente para você, você propositalmente limita teu campo de visão. Então, tudo isso, cara, foi para dizer que
a psicoterapia, ela tem uma função. Eu como católico, eu tenho a missão, o dever de proclamar o evangelho, de espalhar a boa nova. E como que eu faço isso enquanto terapeuta? Para mim, o trabalho do terapeuta é o trabalho de você tirar a besteira do olho da pessoa. Você não precisa falar de religião na terapia. Na verdade, você não deve. Se o seu paciente não der abertura para você falar de religião, você não fala de religião. Mas você não precisa falar de religião para você evangelizar. Se nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade, tudo que você vai fazer na psicoterapia é ajudar a pessoa a ver a verdade. E para mim, esse é o nosso papel. Limpar a visão da pessoa de toda a besteira, de todas as porcarias sensíveis que ela está, que estão turvando a visão que ela tem dela mesma e de Deus. Isso é algo que Santo Agostinho diria também. Nos esquecemos de nós mesmos, né? Como que a alma pode se conhecer se ela é ela mesma? Ela já não deveria se conhecer? É por causa disso. Nós confundimos nós mesmos com as coisas visíveis do mundo. E nós achamos que aquilo somos nós. Quando na verdade não é. O trabalho de Santo Agostinho, essa busca pela interioridade dele, é um trabalho de você aprender a filtrar aquilo que é você e aquilo que não é você. Essa é a busca por autoconhecimento. Eu acredito que a psicoterapia junguiana, talvez outras também, mas em particular a junguiana, ela te ajuda a encontrar esse sentido, essa visão mais plena, essa visão mais verdadeira da realidade. Faz sentido? Total, né? Até por sinal, um abraço para a Fabrícia aqui. A Fabrícia, eu me senti compelido quando comecei a fazer com ela, inclusive ela foi minha terapeuta uma parte da minha jornada, né? Ela me ajudou a colocar para fora, né, esses símbolos, né, que havia no meu imaginário, no meu horizonte de consciência, e dar nome a certas coisas. O furo do alfinete, em uma certa medida, indiretamente também, tem a ver com ela, porque quando começamos a conversar, ela queria entender o que era o furo do alfinete. Ela disse, Hugo, o furo do alfinete é uma linguagem simbólica que tu encontrou para colocar o que está dentro para o lado de fora, né? Então, é uma via de mão dupla esse furo do alfinete, né? Aí ela não tinha entendido muito bem o que eu queria dizer, porque ela imaginava que o furo do alfinete, na verdade, seria aquele furo da agulha, né? Que tem ali onde tu passa a linha. Aham. Não o objeto em si, né? Que tu usa para fixar alguma coisa, perfurar alguma coisa, o objeto pontiagudo, né? Aham. Se for pelo alfinete ou pela agulha, né? Que é esse objeto metálico, né? E aí depois que ela começou a entender, e ela também começou a me trazer mais palavras desse dicionário simbólico, né? Eu comecei a compreender com mais clareza, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, o que é o furo do alfinete. Aí eu fiz o e-book lá, né, para explicar, porque eu trago o Jung para conversar dentro do furo do alfinete, trago lá a psicologia tomista, o próprio Viktor Frankl, que fala de sentido, que o Viktor falou aqui, né? Então esse castelo, vamos botar assim, né? Essa estrutura, esse edifício chamado furo do alfinete, ele é cheio de compartimentos, e aí os convidados são essenciais nesse processo também, porque eles ajudam a dar nomes a certos furos, a certos cômodos, a certas áreas que existem no drama, né, existencial da própria condição humana, né? E aí o Victor trouxe aqui essa questão espiritual, que não está desassociada, né, dessa busca, porque, em última instância, a eternidade está posta dentro do coração. E eu acredito que o Jung, em uma certa medida, conseguiu identificar esses lampejos, esses sussurros. Ele foi para as culturas, foi para os povos, foi para as narrativas. Só que, assim como os filósofos pré-cristãos, a exemplo de Sócrates, Platão e Aristóteles, que vislumbravam o logos divino, né? E depois vem Cristo, aí se completa o quadro todo, né? Certo, havia também uma certa resistência nele, por ele namorar e pegar na mão do gnosticismo, por exemplo, né? Então, quer dizer, o que o Victor está fazendo, e a proposta é muito interessante, é fazer a conversa e limpar aquilo que está na fala, no instrumental que o Jung conseguiu construir através da sua análise, né? Dos símbolos, né? Da percepção humana desse Deus interior lá, que o próprio apóstolo São Paulo vai falar isso no Areópago, né? São deuses, né? Vós sois deuses, muitos poetas diriam, né? De quem que ele está falando, né? Se a gente foi feito a imagem e semelhança do Criador, o que é essa imagem e semelhança? Quais Uhum. são
que apontam para isso, né, Vitor? Exatamente. O próprio Jung, ele leu Santo Agostinho, ele leu Santo Tomás, ele tem essa noção de imago Dei, que ele pegou de Santo Tomás, entendeu? Mas é aquela história, né? Longe de querer batizar o Jung aqui, obviamente o Jung não era católico nem nada disso, né? Ele tem, inclusive, tem uma crítica muito grande à ideia de privatio boni, a ideia de que o mal é a ausência de bem, né? Ele vai dizer que isso não é real. Na verdade, eu estou tentando pegar uma. Eu não estou confiando em nenhuma tradução. Eu quero pegar o original em alemão para ver se eu consigo entender o que ele disse sobre essa questão do privatio boni. Mas é aquela história. Eu acho que esse é o espírito tomista, entendeu? O espírito de você pegar essas pessoas, esses pensadores que são influentes, e você tentar trazer o que há de bom daquilo. E eu vejo, eu tô vendo muita coisa de boa no Jung. Eu quero batizar o Jung, entendeu? Eu tô tentando fazer isso. É lógico que é uma pretensão talvez muito grande para minha capacidade intelectual, mas às vezes se eu der um pontapé inicial ali, às vezes alguém continua, né? Não sei. Muito bom. Maravilha. Coisa linda. Ô, Vitor, eu só tenho que te agradecer, né? Eu queria fazer mais umas 2 perguntas finais aí, pode ser? Pode, manda ver. Uma é relacionada à própria temática, né, do furo do alfinete, porque a gente está falando de simbolismo, né? Então, no projeto do furo do alfinete, a gente diz que a dor ela serve como revelação, ela aponta e mostra alguma coisa, né? Sim. Qual seria, dentro dessa temática da autocompletude, né, acolher essa dor, né? Quando tu acolhe ela, tu olha para ela, conversa com ela, ou mesmo, essa semana eu falei com o Rafa Carles, um abraço para ele, sobre a idolatria do sofrimento, por exemplo, né? O oposto, né? Quando a pessoa chama o sofrimento para si e cria aquela autodependência, né? Então, a pergunta seria, né, se no furo do alfinete a gente trata a dor como revelação, qual a diferença entre acolher essa dor e o fomento da autossabotagem, né? Essa distinção. Tu está usando o símbolo para te sabotar ou o símbolo para identificar e te apontar uma direção dessa libertação, vou botar assim, né? Uhum. Não sei se faz sentido. Faz sentido, tô pensando aqui. Acho que pode falar aí. Não, um abraço para quem chegou depois aí, o pessoal que está nos acompanhando, chegou depois, né? Felipe, Israel, a Bia, a Mel, chegou aí, o Bar Santa Rosa, até o Bar Santa Rosa está aí, o Tiago, né? E a Nanda também, que passou por aqui, uma boa noite a todos, né? E o Vitor Nakamura está trazendo então o tema da autocompletude, nós estamos chegando ao final da nossa live, não deixe de acompanhar o trabalho do Vitor. É vitornakamura.o, como é que é o... .o, vitornakamura.o. Vitor, tudo junto, né? Tudo junto, Vitor Nakamura, tudo junto, .o. Ele certo não conseguiu o domínio lá, o Vitor Nakamura, né? Ele botou no Não final. consegui. Vitor Nakamura é um nome muito comum, cara. Tem muito Nakamura e tem muito Vitor. Vitor é nome de japonês, entendeu? Aí esgotou. Certo. Não, mas o ponto O é de Oliveira, tem mais um nome ainda, né? Então faz sentido. Outro simbolismo aí, entendi. Exatamente. Legal. Cara, eu diria, assim, eu acho que é importante, talvez um dos principais efeitos de você ter uma vida simbólica é que esses símbolos eles têm efeitos diferentes em cada pessoa. Inclusive, viver essa vida simbólica pode trazer sofrimento. Mas o que esse sofrimento significa? Significa que tem algo sobre você que você precisa conhecer, que vai servir no seu caminho de individuação, só que você está fugindo dele. Então, você pode escolher emitir um símbolo ou exibir um símbolo para passar uma imagem de que você é algo que você não é. Certo? Você pode ter esse conhecimento simbólico para essa finalidade. Ou você pode ter conhecimento simbólico para que você esteja aberto a viver a vida simbólica, mesmo que isso te traga algum sofrimento. Porque a chave para sua evolução está nesse sofrimento. Então, se alguém aqui acompanha o Jordan Peterson, vai saber que ele diz isso, a exaustão, né? Mas ele diz que para você encontrar aquilo que você está buscando, você tem que olhar para onde você não quer olhar. É a famosa história do dragão. Ele sempre traz as histórias mitológicas. Isso também é uma coisa muito junguiana, obviamente. Você traz
histórias de fantasia, por exemplo. Você pega um Senhor dos Anéis da vida, em que você tem o dragão que guarda o tesouro. Esse dragão, tudo isso é uma questão simbólica. Esse dragão representa o sofrimento. Representa a luta, representa a dor. Mas o tesouro representa aquilo que você pode conquistar em busca da sua jornada por autoconhecimento, por autocompletude. Ou melhor dizendo, por autorrealização, que seria o fim máximo. Né? Autocompletude você poderia dizer que seriam, talvez, pequenas etapas. Né? Mas você pode chamar de autorrealização aquele fim último, tornar-se quem você é. A famosa individuação. E esse sofrimento tem que ser acolhido de forma corajosa, frente a frente. Você precisa enfrentar esse sofrimento. Porque, de modo contrário, se você for em direção a esse sofrimento que você está sendo obrigado, sabe, é uma história do tipo assim, quem ataca primeiro tá na vantagem, entendeu? Quem se mexe primeiro tá na vantagem. Então, se você tá vendo uma coisa que vai te trazer sofrimento, é melhor que você enfrente isso nos seus termos. Escolha você o campo de batalha, não deixe esse sofrimento, essa dificuldade, esse obstáculo, escolher o campo de batalha dele. Se é algo que está entre você e a sua realização, é melhor que você escolha enfrentar ele. Porque em algum momento esse sofrimento vai chegar. Se isso realmente está no seu caminho de autorrealização, que é o caminho que todo mundo está andando em direção a ele de uma forma ou de outra, alguma hora isso vai chegar. Então é melhor que você escolha o momento de você enfrentar esse sofrimento. E é muito importante também você não ficar se vitimizando diante dessa dor. Sabe? É importante você entender, você aceitar essa jornada. É a tal da jornada do herói. A jornada do herói, ela passa por um chamado e ela passa pelo enfrentamento dessa dificuldade, pelo enfrentamento da sua sombra. Então, não se depare com essas dificuldades e fique reclamando, e fique chorando, e fique dizendo, isso aqui é injusto, isso aqui não deveria ser assim. Sabe, eu sempre lembro, as pessoas elas fazem planos e os planos não dão certo. Porque geralmente planos não costumam dar certo como a gente pensava. Sempre tem algum obstáculo, alguma coisa que a gente precisa improvisar no meio do caminho. E citando mais uma vez o professor Olavo de Carvalho, na verdade, citando a citação do professor Olavo de Carvalho, tem a famosa frase do Ortega Gasset: eu sou eu e minha circunstância, se não salvo ela, não salvo a mim mesmo. O que essa frase quer dizer? Cara, você vai fazer teus planos, tu vai tentar chegar em algum lugar que você quis, tu vai se lascar, vai encontrar um monte de problema no meio do caminho. Ao invés de você ficar chorando por causa disso, você vai tomar esses acontecimentos como parte da tua jornada e você vai encará-los de forma corajosa. E em fazer isso, você está fazendo o quê? Enfrentando o dragão. E você vai derrotar esse dragão e você vai conquistar o tesouro no fim, no que ele estava guardando, cara. Boa. Eu diria que esse é o caminho. Muito bem. Maravilha. Victor Nakamura, um abraço a quem chegou depois aí. Olavo Red Pill está aqui também, falamos tanto do Olavo aqui, né? Um forte abraço. O Correia também, lá do Corte do Olavo, também tem dado um apoio aí para a divulgação do material do professor Olavo, né? Aqui no Instagram. E também junto nessa parceria com o Honoré Lacroix, que vai estar aí amanhã. Victor, essencial, fundamental, fundante, direcional, né? Isso que está trazendo para a gente através dessa temática, autocompletude simbólica, né? Na era das aparências. E para dar continuidade e finalizar, em uma certa medida, né? Que na verdade não é o fim, é a abertura para outras coisas, né? Eu perguntaria para ti assim, sintetizando as duas, né? Para alguém que vive de símbolos profissionais, né? Como redes, diplomas, aparências, qual é o primeiro pequeno passo terapêutico, né, e espiritual que você recomenda e o que você deixaria, né, para quem nos assiste, que já concluiu a própria jornada, eu acho que é muita pretensão, né, intelectual ou espiritual, mas alguém que já consegue vislumbrar com clareza os passos pelos quais está trilhando o seu próprio autoconhecimento, a sua própria jornada, né? Então são duas coisas, os profissionais, esses símbolos que eles utilizam, que indiretamente já mencionou isso aqui, né? Mas para poder encerrar, o Victor antes estava falando sobre o aspecto espiritual, e agora a gente está levando aí para o aspecto profissional, né? Que deveria se casar, a vocação, segundo o professor Olavo, é a coisa mais importante da nossa vida, né? É algo pelo qual vale a pena morrer e viver, né? Por assim dizer. Mas nesse interregno aí, né?
nos finalmente, diante do que a gente conversou até hoje, só tenho que te agradecer nesse dia, nessa noite, na verdade, né? Cara, eu diria que aquele exercício de você se imaginar fazendo o que você tem que fazer é, é uma boa ideia. Primeira coisa, né? Nessa questão profissional, principalmente. Se você é um bom. Se você, vamos dizer que você é um bom programador, você se considera um bom programador. Na hora que te ligar, 2 horas da manhã, porque deu pau no site lá da tua empresa, você vai conseguir acordar e vai conseguir resolver aquele problema, dependendo do que seja, entendeu? Você vai ter essa capacidade. É. Se você se acha intelectual, você acha que você consegue defender seu ponto de vista? Se você fica aí discutindo na internet achando que você é muito inteligente, né? Se você tivesse cara a cara com uma pessoa inteligente também, você conseguiria debater com ela? Você já debateu os seus pontos consigo mesmo? Entendeu? Esse seria um exercício prático muito interessante. Eu já caí nisso aí várias vezes, tá? Várias vezes aqui eu me peguei aqui me enrolando, eu me auto-enrolando, assim, sabe? Várias vezes eu me convenci de que o comunismo é a melhor forma de governo, aí, sabe? Tive que estudar um pouco aí para me refutar. Mas esse é um bom exercício, cara. Agora, com relação a diplomas, eu também tenho um problema muito grande, porque a gente sabe, o professor Olavo mesmo já criticou muito o estado atual da nossa universidade. É importante ressaltar que existem pessoas muito boas na universidade, tá? Eu tive contato com alguns, assim, eu fiquei de fato bastante impressionado. Existe vida para além da bolha olavista católica, certo? Existem pessoas boas para além da nossa bolha. Às vezes, Hugo, a gente fica muito restrito, né? A gente vive meio que uma realidade paralela, sabe? Mas existem pessoas boas para fora disso. Mas eu não diria que é a maioria. Então, assim, se você acha que você é um intelectual porque você tem um doutorado, faça o exercício que eu falei, sabe? Se coloca os pés no chão e tenta discutir um ponto que você concorda muito, né? Que você tem muita certeza. Tente discutir consigo mesmo, sabe? Uma coisa que eu vejo muito acontecer a gente tem umas certas panelinhas, né? Por exemplo, eu amo São Tomás de Aquino. A filosofia atomista, para mim, é uma base fundamental para você entender a realidade. É uma base muito sólida e que vai te manter são, digamos assim. Sempre que você estiver ficando meio doido, né, como eu já fiquei, assim, estudando uns psicólogos modernos, que os caras são bizarros. Aí você começa a ficar meio maluco, você vai ler São Tomás. Aí você dá uma estabilizada, entendeu? Mas você pega alguns tomistas e eles acham que não existe mais filosofia para além de São Tomás. Entendeu? Então o cara ele vai lá, ele faz um curso de filosofia atomista, faz uma pós-graduação, especialização em psicologia, filosofia atomista e tal, e ele acha que ele está entendendo completamente toda a realidade ali, que tudo se reduz àquilo. Tome cuidado com suas pretensões, entendeu? Se você tiver um pouco de humildade, você vai entender que na verdade você não entende nada. A maioria de nós não está entendendo nada, viu? Vou falar bem a verdade para você, viu? Para você chegar no livro do professor Olavo que estava entendendo alguma coisa, e como que você sabe que o Olavo estava entendendo alguma coisa? Porque as coisas que ele falava continuam acontecendo, cara. Então vamos supor que você está aí se achando inteligentão, doutor e não sei o que lá. Você consegue fazer uma coisa dessa? Você consegue dizer o que vai acontecer daqui a um tempo só a partir da sua análise? Entendeu? Não precisa ter uma taxa de acerto muito alta, não, cara, porque ninguém aqui é adivinho, entendeu? Só Deus conhece o futuro. Mas você sequer conhece, você sequer consegue entender a si mesmo. Tá, você tem um doutorado em psicologia, você consegue entender a si mesmo? Como é que estão as suas relações pessoais? O que você entende da alma humana? Você que é psicólogo, sabe? Esse tipo de pergunta tem que ser feita, cara. Porque, isso aí não passa de um confronto com a realidade. Na verdade, você está fazendo o teste de São Tomás, entendeu? Você está vendo se a tua inteligência está se adequando à realidade, cara. E talvez isso seja o exercício máximo contra a tua completude simbólica. Você vê se o que você acha de si mesmo, se o teu ego, definido nos termos do nosso querido professor, a história que você conta sobre si mesmo, se essa história está condizente com a realidade. Faça esses testes de forma externa e interna também. As duas coisas podem ser feitas. Você acha que você é um bom carpinteiro? Vai lá e constrói um negócio então, cara. Se não cair, muito bem. Você é um bom carpinteiro. Mas se cair, não tem jeito, cara. E teve mais uma pergunta que você fez, além dessa, era com relação do caminho espiritual, né?
Se você acha que você chegou no fim da sua jornada espiritual, eu sinto muito. Eu acho que você está redondamente enganado. Na verdade, eu tenho certeza. Eu não acho que nenhum santo teria coragem de dizer que ele chegou ao fim da jornada espiritual dele. Porque, para começar, talvez certamente uma qualidade essencial para você ser santo é você ter humildade. E o que é humildade se não saber exatamente onde você se encaixa na realidade? Então você não precisa nem ir para o lado religioso, cara. Se você pegar o Jung, por exemplo, ele vai dizer ninguém chega à individuação. É um caminho eterno. É uma assíntota em uma linguagem matemática. Exato. No comecinho, você vai evoluindo bastante. Isso talvez gere até um certo grau de arrogância. Uma sensação, velho. Né? O próprio Jung ele chama isso de inflação egóica. A pessoa começa a ter contato com o inconsciente dela, começa a ter uma certa integração do inconsciente, ela começa a se sentir poderosa. E aí o ego dela infla. E vai dizer o Jung que essa pessoa ela se torna possessa por um arquétipo, né? Um arquétipo de um deus. Né? Você vê, ele usa essa linguagem meio hermética, digamos assim, mas você vê isso acontecendo nas pessoas. Né? Você pode pegar um exemplo muito claro, cara. Pega o cara que acabou de se converter pro catolicismo. Né? Você vê, o efeito Olavo, o Olavo converteu muita gente, né? Mas você pega. Acabou acontecendo que muitas pessoas que se converteram por meio do Olavo acabaram se tornando pessoas muito chatas. Pelo menos nesse começo da conversão delas. Elas se tornaram os cruzados do catolicismo, né? E aquela pessoa que quer discutir com todo mundo por que o catolicismo é a melhor religião, é a religião certa, e começa a ser um cara chato. O que é isso? Inflação egóica, cara. Ele começou a ter contato com essa vida simbólica do catolicismo, com essa verdade que tem nessa religião, e ele começa a se sentir mais poderoso do que ele é. Entendeu? O César falou aqui, sou um leitor compulsivo há quase 50 anos e até hoje sinto que sei muito pouco. É isso, cara. Porque esse que é o ponto. Se você continua lendo, porque chega um ponto que você vai ler, você vai falar assim, poxa, até que sou inteligente. Mas se você continuar estudando, vai chegar num ponto que você vai ter a impressão que você sabe menos do que você sabia de quando você começou, cara. E quando você se depara com isso, você sabe que você está no caminho certo. É isso que eu tenho para dizer, entendeu? Então eu vou dizer, para finalizar aqui a pergunta. Se você acha que você terminou o teu caminho espiritual, faz o seguinte. Continua fazendo o que você já está fazendo. Que eu garanto para você que daqui a pouco você vai mudar de ideia. Você vai olhar para si mesmo e falar assim, meu Deus, eu sou um merda. Eu sou um merda. Porque foi isso que aconteceu com Santo Agostinho também. Fantástico. A quem chegou depois aqui, o Júlio, a Tereza, o Felipe, o Wink, um abraço aí para a família Wink. O César também, né, César? Obrigado pela participação e a todos que estiveram aqui conosco. Eu só tenho a agradecer mesmo ao Vitor, né, pela entrega. Porque, assim, não são pérolas aos porcos, na verdade, né? Ao contrário do que muita gente fala, na verdade, são pérolas valiosíssimas que cada uma a gente guarda, né? E vai levando para a nossa vida, nosso dia a dia. Eu me recordo, assim, de todos que tiveram aqui no Furo do Alfinete, Vitor, e de volta e meia eu me pego refletindo sobre alguma coisa que foi dita, seja de bastidor, seja na própria live. Até eu acho isso interessante porque isso que tu falou aí, cara, é o que pega, né? O tema lá do filme Advogado do Diabo, né? A vaidade, meu pecado favorito, como ele diz ali, né? Eu me lembro que no processo de conversão à fé católica, há 5 anos atrás, eu achava que eu era um super saiyajin, cara. Mas é mesmo. Bem tosca, né? Então, eu descobri um tesouro, que na verdade eu não descobri, já estava lá, só sabia onde é que estava, né? Através de um amigo, um abraço para ele, o Zenon Mussoi, que me incentivou muito em vários aspectos, né? Tanto na filosofia do Olavo a retomar os estudos, porque a obra do Olavo eu comecei a entrar em contato há 20 anos atrás, só que assim, eu larguei no meio do caminho, porque ele era progressista e ia deformar minha mentalidade. Eu acreditei, né? Vou retomar com esse meu amigo aí. E outras coisas mais, né? Então, isso que tu estás falando é, assim, fundamental, cara, porque a Bíblia fala uma coisa interessante, que é, dentre tantas coisas que ela fala, né? Que a soberba precede a ruína, né? Tá aí. É isso mesmo. Então, quer dizer, eu até conversei com a professora Bruna, um abraço para ela, no finalzinho da live, eu disse para ela assim, ó, professora, não vou entrar nessa treta aqui, né, mas assim, ó, se discute muito sobre o que seria o pecado de Lúcifer, né, lá no céu, que descambou na queda dele e tudo mais. E claro que foi ele querer fazer o trono dele acima de Deus, né, mas com qual pretensão ele se achou no direito de imaginar que ele poderia fazer um trono acima de Deus, vou botar assim, ou criar o seu próprio reino, que depois o Saul Alinsky vai fazer uma dedicatória ali para ele no Regras para Radicais, né?
E eu vi um cara falar uma vez, Vitor, fez muito sentido, né? Eu nunca vi escrito isso. Ele falou, porque de certo ele viu em algum lugar, não sei. Mas eu fiquei refletindo, né? A questão do conhecimento, já que está falando da parte intelectual da alta completude, né? Ele disse assim, Hugo, além de ele ter a função dele lá de reger o coro celestial, eu posso dizer que ele tinha uma parte importante também, que era ir até a presença de Deus, como ele era um arcanjo, né? Uhum. Ele recebia uma porção do conhecimento da glória de Deus, de como Deus faz as coisas. E eu achei, poxa, que interessante, né? Porque o conhecimento ele liberta, mas pode corromper quando ele enclausura a pessoa na sua própria autocompletude, para encerrar com a temática, né, da proposta aqui da live com o Vitor, né? Uhum. Uhum. Seria sobre isso, Vitor, em específico, a gente está falando, né, o conhecimento que tu já deixou muito claro aqui, muito esmiuçado, né? Mas para, de fato, dizer, não, Hugo, beleza, vamos para a próxima. E fechou, e muito obrigado, um abraço e uma boa noite. É, cara, é isso daí mesmo. É interessante essa questão de Lúcifer, né, receber ali uma parte do conhecimento de Deus. Você vê que parece realmente que teve uma certa inflação egóica dele, né? Ele recebeu uma parte de algo tão grande, quer dizer, Deus é infinito, né? Então ele recebeu uma parte, até difícil você fazer a conta, né? Mas você imagina se você recebendo aquela quantidade de conhecimento. Quer dizer, ele se achou igual a Deus. Ele sofreu essa inflação egóica. E essa foi a ruína dele. Então, perfeito, cara. E para finalizar, eu queria tanto citar em francês aquela frase que o Olavo sempre cita, mas eu não consigo porque eu não me lembro, cara. Eu lembro assim, cadê o pessoal do Olavo tá aqui ainda, o Red Pill, o pessoal do. Que é. A eternidade o tornou aquilo que ele sempre foi. Não vou saber falar O l'éternité, Olavo. ele vai falar. L'éternité le change. Ele sempre fala, né? E é isso, cara, assim. A eternidade se tornou aquilo que ele sempre foi, né? Se torna aquilo que você sempre foi. Isso mostra o quê? Que nosso caminho, nossa jornada por autoconhecimento, por autorrealização, por individuação, nunca acaba, cara. Enquanto estivermos nessa vida. Só Deus tem a capacidade de completar a gente. O que é a vida feliz, segundo Aristóteles? É a contemplação do divino, né? Então, assim, uma coisa segura, Hugo. Se for para as pessoas tirarem qualquer coisa aqui dessa live, se elas tirarem que dificilmente elas chegaram naquele ponto assim em que chega já Deus, sabe? Sempre tem alguma coisa assim para você avançar. Não necessariamente no sentido profissional, no sentido mais profundo, sabe? Até mesmo no sentido com a sua relação com Deus. Então é isso, cara. Se você. Esse caminho de individuação ele é infinito. Ele vai até o fim da nossa vida. E aí, quando a nossa vida acaba, aí sim nós nos tornamos aquilo que nós nascemos para ser. É isso. É isso, então. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, reiterando aqui, Vitor. Um forte abraço. Não deixe de seguir as redes aí do Vitor. Tá, o canal lá tu não está ativado no YouTube. Eu vi que tu criou ele, É, mas não. aquele canal que tá lá eu não postei nada ainda. Mas em breve eu vou mudar o nome dele ali. Eu tenho algumas ideias e ele vai ser movimentado. Daí eu vou avisar lá no meu Instagram também. E para receber o teu material do Substack lá, como é que faz? Eu vou colocar o link na minha bio também, que eu não coloquei ainda. Eu vou deixar o bio lá no Substack, aí você vai lá e se inscreve e você recebe no e-mail lá quando eu escrever alguma coisa. Isso, e não deixe de seguir o Vitor, né? Eu agradeço mais uma vez. Amanhã, Honoré Lacroix, domingo, Cassiana Machado, psicóloga, e na semana que vem vamos estar com o César, que participou bastante aqui. Obrigado, César. Ele é advogado e escritor lá da revista Esmeril. Vitor, mais uma vez, eu só tenho a agradecer aí pela entrega. Muito obrigado, né? E que mais parcerias possam surgir aí no futuro, né? Para agregar mais ainda no furo do alfinete. Nossa, eu que agradeço, viu, Hugo? Assim, seu trabalho é fenomenal, cara. Fenomenal. Eu vi tudo que você produziu aqui para nossa live. Toda a nossa conversa foi muito boa. Eu vejo as lives que você tem feito com o pessoal. Fiquei muito feliz que você conseguiu conversar com a Bruna também, que é uma pessoa que eu admiro muito, já faz muito tempo já. Eu tive a oportunidade de tirar umas fotinhas com ela, inclusive, conheci ela pessoalmente, né? Foi ela que me apresentou para o professor Joel Gracioso, que inclusive é um dos meus grandes mestres aqui na filosofia, com quem eu aprendi muito. Então, estou muito feliz por você, pelo sucesso que você está tendo. Te admiro muito, você está me inspirando, de verdade, cara. Você está me inspirando a também produzir mais, trazer mais, falar um pouco mais sobre o que eu penso, fazer um trabalho tão legal quanto o seu, viu, cara? Então, assim, muito obrigado por me permitir, por me convidar, por participar desse projeto tão legal. Eu desejo todo sucesso para você, cara. Você merece. Amém, mano. Igualmente, o Vitor já faz tempo, como ele falou, reiterando, lá no começo, no FTAS, quando eu entrei, o professor Arthur falou, tem que conhecer duas pessoas,
o Rafael Celestino e o Vitor Nakamura, ele falou assim. O Rafa está na correria dele, um abraço para ele, mas é bem provável que ele venha aqui também. E, felizmente, né, e consegui aí com o Vitor, né, que também está trabalhando nessa área da terapia e trazendo esse elemento, né, que é essencial, como a professora Bruna havia falado, a filosofia como um antídoto, né, diante de um mundo tão anestesiado, né? Uhum. E é isso então, Vitor. Um forte abraço, fique com Deus, não deixe de acompanhar o trabalho do Vitor, né, vitornakamura.o, lá no Instagram. O YouTube dele ele vai reativar logo com uma reformulação nova, uma repaginada. Ele vai deixar o link na bio lá do Substack dele, do material que ele tem produzido, inclusive o esqueleto ali, o fundamento que deu origem, né, ao tema dessa live nessa noite. Eu vou compartilhar mais algumas coisas dessa live, né, porque amanhã logo em seguida eu vou ter essa live com o Honoré, como eu havia dito, né. Não vou ter um delay muito grande, vou ter que me debruçar aí rapidinho para fazer o material. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado, Vitor. Um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.